Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol. E hoje a nossa conversa vai ser sobre marketing estratégico, branding, performance, publicidade, comunicação. E para uma conversa ampla sobre esses segmentos, a nossa convidada é Sabrina Isabella, que é a CEO, a fundadora da agência de marketing digital Fiverr, aqui de Florianópolis. Sabrina, muito obrigado por ter vindo. Bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Bom, você tem uma história muito rica, né, de empreendedorismo, de aplicação no negócio, de colocar uma empresa de pé e trabalhar nesse universo tão sensacional que é a publicidade e o marketing. Faça-nos conhecer um pouco de você. Então, na verdade, eu fiz durante 4 anos, eu estudei arquitetura e foi no último ano, assim, entrando para o último ano, que eu decidi que eu queria fazer alguma coisa diferente da minha vida, que eu queria empreender sem mesmo saber o que era empreendedorismo, né, que hoje é super comum. E eu sempre, dentro da faculdade de arquitetura, eu gostei muito mais da área de design, porque, para quem não sabe, dentro da faculdade de arquitetura não basta a gente fazer o projeto arquitetônico, a gente tem que saber como apresentar esse projeto para os professores e defender essa tese para eles, né? E era a parte da arquitetura que eu mais gostava. Isso foi em 2015, né? E foi quando eu comecei a entender que, assim, que eu gostava muito mais de design do que arquitetura. E pela minha experiência familiar com uma clínica médica, né? Uma clínica que existe dentro da minha família, eu comecei a fazer ali uns freelas, né, para eles, aqui e ali. E eu pensei, putz, por que eu não transformo isso em um trabalho, um negócio, né? Exato. E na época, quando eu comecei a fazer algumas artezinhas para o Facebook. Na época era o Facebook, que era muito forte. Fazer uns flyers aqui, outro ali. Eu não sabia, na verdade, nem como chamar esse trabalho. Sim. Então, quando eu ia apresentar ele para as pessoas, ou quando eu fazia uma proposta, botava lá um nomezinho do PDF, eu não sabia nem como chamava, porque hoje em dia é super comum as pessoas falarem de marketing digital, de social media e tudo mais, mas na época não existia isso, não existia esse boom de agências que existe hoje. Era o início de todo o processo digital, né, pelo qual passamos. 10 anos atrás, isso. 10 anos, exato. E você montou, então, uma agência de comunicação pensada para fazer o branding, ou você queria fazer design, flyer, ou você já tinha essa intenção de construção de marca, de construção de reputação? Como é que foi isso? Ou isso foi surgindo com a barriga no balcão? Como é que é isso? Isso foi, na verdade, florescendo, assim, né? Porque eu acho que hoje em dia as coisas, graças a todo o acesso que a gente tem à internet, informação e cursos e tudo mais, hoje em dia essas coisas como branding, marketing, performance são comuns. Mas na época, como eu falei, eu não sabia o que era o meu trabalho. Então eu sabia que eu fazia algum tipo de publicidade, algum tipo de marketing, mas eu não sabia exatamente o que era aquilo. Mas foi em 2018, né? Então 3 anos depois de já estar atendendo, ter atendido bastante gente e me desenvolvido também dentro dessa área, que eu comecei a conhecer o que era branding. E quando eu conheci, eu me apaixonei. Então, eu fiquei totalmente fissurada. Eu lembro que eu fiz um curso em 2018, inclusive eu recomendo esse curso, existe até hoje. E eu fiquei apaixonada pela área e aquilo começou a fazer mais sentido na minha mente, né? Então, eu trabalho com marketing médico. Quando eu conheci o branding, o próprio trabalho do marketing médico começou a fazer mais sentido. Porque é como se a gente a gente precisa, na verdade, de uma base muito antes de investir em marketing, né? E essa base é o branding. Então, a partir daí, eu diria que foi quando a gente começou, de fato, trabalhar com a parte do branding e trazer essa clareza para o posicionamento do médico para, então, investir nas estratégias de marketing. Bom, nesses 10 anos, muita mudança aconteceu no marketing em geral, na comunicação, na publicidade, em função da evolução da tecnologia, né? O digital cresceu, as pessoas ficaram digitalizadas, né? Sim. E as empresas tiveram que também correr atrás disso. Quais as principais transformações no branding e no posicionamento estratégico de marcas que você experimentou nesse período, se você quisesse destacar aqui? Sim. Então, acho que o primeiro ponto foi quando, no início do trabalho, né?
as pessoas começaram a perceber que precisavam investir, por exemplo, em colocar uma empresa. Hoje é comum, mas antes não era, colocar uma empresa, colocar uma clínica médica, no meu caso, né? Dentro de uma rede social. Eu lembro que quando eu comecei, eu ouvia de alguns médicos, mas eu não preciso investir em marketing, porque meus pacientes vêm todos de boca a boca, sim, porque minha agenda está cheia. Então, o primeiro passo dessa transformação foi, de fato, convencer esse cliente que ele precisava colocar o nome dele dentro de uma rede social, né? Então, o segundo passo, eu diria que foi mostrar para esse cliente que o nome dele era uma marca, então aí entra o branding. E hoje a gente está vivendo essa evolução de mostrar para esse cliente que é muito mais do que isso, é muito mais do que ter uma marca consolidada dentro de um ambiente digital, uma rede social, mas como a gente trabalha de uma forma mais 360 para fazer com que as pessoas, de maneira geral, queiram fazer parte de algo, né? Que é o que a gente busca hoje com as marcas. Então, eu acho que as principais evoluções foram essa, de sair de um cenário onde o médico não investe em marketing, para um cenário onde precisa investir, precisa fazer parte de uma rede social e agora precisa trabalhar outros canais além do digital. Mas tem que fazer de maneira planejada, pensada, profissional e bem cuidada, sim, né? Porque é um segmento ético muito sério para se trabalhar, né? Sim, com certeza. Tem muita gente que usa a palavra branding para falar de identidade visual, né? Quais são os outros pontos fundamentais dentro do marketing que você considera que faça parte do branding? Sim. Então, o branding se a gente pensar assim, como um iceberg, né? Na ponta do iceberg tem com certeza as coisas mais visuais, as coisas que as pessoas linkam ao branding, né? Que é a identidade visual, a paleta de cores, a fonte, a identidade visual de uma rede social, de um site. Mas o branding, ele tem outros pilares muito fundamentais que vêm antes disso, né? Então, a gente tem a própria parte do posicionamento. Então, com quem essa marca fala? Primeiro, quem essa marca é? Com quem essa marca fala? Qual que é o tom de voz dessa marca? Quem é o perfil de cliente, né? No meu caso, o perfil de paciente ideal para aquela marca. Então, existem vários pilares, dentre eles a própria parte da identidade visual, que é um pilar importante. A imagem, né? Então, a imagem de uma marca precisa, a imagem do fundador, a imagem da pessoa que representa aquela marca precisa ser coerente. Então, existem vários pilares que vão muito além da identidade visual. E o branding, ele é muito mais estratégico do que visual, como as pessoas imaginam. E como é que você acha que se consegue equilíbrio entre uma marca visualmente impecável, mas que não tem alma? Sim. Como é que você dá o ponto de equilíbrio aí? Boa pergunta. Porque a maioria das marcas, elas têm... A primeira coisa que uma pessoa faz, né? Não vou nem falar da minha área, do médico, mas a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela decide abrir uma empresa, ela fala, preciso fazer um logo. E aí, hoje em dia, é muito fácil fazer um logo. Vai lá, abre um Canva, abre uma... De grátis, né? Uma inteligência artificial, monta lá um logo. Mas o que vem depois desse logo, né? É isso aí. Vem tudo, na verdade. Tudo que deveria vir antes dele. Porque eu diria que antes de a gente definir um logo e uma identidade visual, a gente precisa definir, de fato, qual que é a essência, o DNA daquela marca, né? Então, o que a gente mais vê hoje em dia são marcas que são lindas esteticamente, mas elas não são funcionais, não são marcas que, de fato, sabem se posicionar para trazer essa coerência como um todo, para ser lucrativa, para ter resultado, de fato, né? Para encantar as pessoas. Então, é muito mais comum do que se imagina essa coisa da estética perfeita e a estratégia que não existe, né? E o ponto de equilíbrio é justamente a pessoa, de repente, dar uns passos atrás e estudar, de fato, aquela marca como um negócio, porque branding é um negócio, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a marca, com a beleza, com a cor, com o logotipo, com o fundo, perspectiva, 3D, não sei o quê, mas se esquece de cuidar dos processos, né, do atendimento, do escutar o consumidor, dar fluência à reclamação ou à informação, não deixar o consumidor sem uma resposta, né? Então, essa construção da alma da empresa tem muitas coisas. Você cuida de quais processos dentro desse processo complexo de uma marca e no marketing, comunicação, né? Quais são as tarefas que você
traz para a tua empresa? Então, para a gente, no ambiente que a gente está inserido, com o cliente que a gente tem, é muito importante, antes de a gente oferecer algum serviço, a gente entender em que fase da carreira daquele médico ele está, né? Então, a gente tem diversos serviços dentro da agência, os serviços onde a gente literalmente faz pelo médico, os serviços onde a gente pega na mão dele e ajuda ele a fazer, né? O mais importante para a gente é entender em que cenário que ele está. Então, o nosso trabalho, a base dele é, de fato, o branding e o posicionamento do médico. É fazer ele ter essa clareza de quem ele é, como ele quer que as pessoas vejam ele, o que ele precisa fazer para ser atrativo para essas pessoas, né? E aí, depois, vem todas as estratégias de marketing, né? Então, como a gente estava falando, vem a estratégia do posicionamento no digital, vem a estratégia do atendimento, vem a estratégia do próprio serviço em si, como que ele vai oferecer esse serviço para o cliente dele de uma forma clara, de uma forma com que o cliente entenda, que o cliente compre, né? Que no final do dia as pessoas precisam vender, ganhar dinheiro para fechar a conta. Então, depois disso tudo, a gente vem com essas estratégias de eventos, de experiências offline. Então, dentro do nosso guarda-chuva, o que a gente oferece para o médico é essa visão 360 da marca dele, né? 360. E quais são as competências da tua equipe para trabalhar exclusivamente para o segmento médico, que é um segmento muito regulado, cheio de regras na comunicação, não pode isso, tem que tomar muito cuidado. Quais competências você tem na tua equipe? Quer dizer, são publicitários, são copywriters, são psicólogos, dá uma ideia, que time você tem? A gente tem hoje dentro da empresa jornalistas, publicitários, designers, né? Pessoas formadas em administração. Então, a gente tem essas formações dentro da empresa, mas eu diria que muito mais do que a formação, a pessoa precisa ter esse conhecimento de fato do mercado, né? Não é uma coisa que, apesar de ter muitas regras, a gente precisa entender como que a gente vai lidar no dia a dia com essas regras para conseguir, de fato, entregar o trabalho para o cliente, né? Sim. Então, mesmo que a pessoa tenha uma formação incrível, quando ela entra dentro da Fever, a gente tem muitas particularidades, até do nosso trabalho, do nosso jeito de trabalhar, que às vezes é diferente, inclusive de outras agências de marketing médico, né? Então, é um processo mesmo de quando o colaborador entra na empresa, de ele aprender todo o universo do cliente. Então, inclusive, eu diria que a gente consegue fazer isso muito bem também, porque a gente vai numa contramão da maioria das outras agências. Então, enquanto as agências têm um foco em ter mais volume de clientes, o nosso foco é ter um volume muito pequeno de clientes, justamente porque a gente precisa que a equipe, eu priorizo isso, que a equipe conheça o cliente. Então, a equipe precisa saber o que aquele cliente faz, como que ele fala, qual que é o hobby dele, quem é a família dele, porque a gente imprime tudo isso dentro do posicionamento dele. Faz parte da marca dele, né? Qualquer comportamento errado vai respaldar ali, qualquer congresso que ele for, positivamente vai respingar nele, quer dizer, qualquer movimento dele está implícito isso, né? E nessa área médica, quais são os meios de comunicação que é possível fazer publicidade ou comunicação para médico, para profissionais da medicina? Qualquer meio, pode ir para a televisão, pode ir para a rua, é só flyerzinho no Instagram. Quais são os meios que vocês recomendam para os seus clientes? Então, o médico ele pode fazer publicidade em qualquer meio, ele pode fazer uma propaganda. Uma propaganda não, acho que a única coisa que talvez ele não possa fazer uma propaganda na televisão, mas ele pode participar de um programa de TV, ele pode fazer publicidade na rede social, ele pode fazer um outdoor na rua, ele pode fazer um flyer. Então, ele pode fazer tudo, mas existem restrições. Então, o que o médico não pode quando se diz respeito à publicidade médica? Ele não pode, teoricamente, se associar a marcas, né? Então, eu digo teoricamente porque as próprias regras do Conselho Federal de Medicina quanto à publicidade, elas mudaram no último ano e eu diria que elas vão continuar mudando, não tem outro caminho, porque a forma como a gente consome mudou, né? Então, antes a gente não consumia, a gente só consumia propaganda. Hoje a gente precisa muito mais de propaganda para ser convencido a fazer algo, né? Fazer algo. Então, a publicidade médica não permite, teoricamente, que ele faça a propaganda de marcas relacionadas ao universo dele. Ela não permite que ele publique um resultado, um antes e depois. Então, por exemplo, uma rinoplastia, um tratamento que seja, que não... ele pode publicar, aliás, mas ele precisa colocar junto dessa publicação
algumas provas. Então, ele precisa colocar, por exemplo, eu não sei exatamente quantos antes e depois de outros casos, se são 3, eu acredito que são 3, mas ele precisa provar que a pessoa pode ter aquele mesmo resultado em um biotipo diferente, em outra situação. Ele precisa sempre colocar algumas etiquetas ali de comprovação, falando que não é uma promessa de resultado. Então, tem várias regrinhas assim, mas de forma geral, o médico pode fazer tudo. Dentro da Fiverr, o que a gente faz, o que a gente oferece para o cliente é a parte da rede social, então Instagram, YouTube, o TikTok, né? Newsletters é uma coisa que a gente trabalha muito com e-mail, né? Entregar um conteúdo um pouco mais denso para o médico. E além disso, como eu falei, além dos canais digitais, no ambiente digital, a gente trabalha com outras vertentes com o cliente, especialmente essa de experiências offline. Essas experiências podem ser... Essas experiências offline, ela está dentro de uma estratégia ou ela está à parte da estratégia de comunicação dele? Ela agrega ou ela... Explica um pouquinho o que são as entregas offline. Sim. Então, no nosso trabalho, ela está dentro da estratégia de posicionamento do cliente, porque a gente entende que hoje o paciente ele não quer mais uma consulta médica e nunca mais se relacionar com aquele médico, né? Ele quer... Primeiro que para ele chegar no consultório médico, ele já precisou avaliar a pessoa ali por meses, por vezes, através da rede social, né? Então, a própria escolha do paciente, ela mudou muito ao longo dos anos, né? A jornada do paciente, que a gente chama. Não é mais só boca a boca, né? Não, o boca a boca existe, ele continua sendo o melhor marketing, mas ele vai ser validado pela rede social. Então, isso já muda. Então, quando a pessoa chega no consultório, ela já sabe um pouquinho quem é aquele médico, o que ele faz, o que ele gosta, se aquela pessoa joga tênis, se ela tem cachorro, se ela tem filho, a pessoa já sabe um pouco disso. Quando ela está no consultório, ela quer ter uma experiência incrível, né? Então, aí entra a própria experiência da clínica médica. Então, hoje em dia, a clínica médica, antes era um diferencial oferecer um café diferente, né? Uma comidinha para o paciente, ter uma sala de espera mais aconchegante. Hoje em dia, já é obrigatório que se tenha isso. As clínicas que não têm, elas já ficam para trás, né? Certo. E aí, além disso, quando esse paciente sai do consultório, a gente já sabe, a gente que trabalha com marketing, que é muito mais caro a gente ter um cliente novo do que a gente trazer o nosso cliente de volta, né? Então, a gente, sabendo disso, ficou, né, pensando, putz, como é que a gente faz com que esse médico traga o paciente dele de volta? Porque a maioria dos tratamentos médicos, principalmente quando a gente está falando de uma medicina que tem alguma coisa relacionada à estética, esse paciente vai precisar voltar em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses, em 10 anos que seja. Então, esse médico precisa fazer coisas para que esse paciente fique ali próximo, que saiba do nome dele. E aí que entram as estratégias offline, né? Então, a estratégia offline, ela pode acontecer num evento, ela pode acontecer num evento dentro da clínica, num evento fora da clínica, com uma marca parceira, sem uma marca parceira. Um debate. Exato. E aí a gente precisa entender qual que é o objetivo daquele momento daquele médico. Então, por exemplo, a gente tem clientes que vão inaugurar uma clínica nova. Então, a gente convida os pacientes, faz um evento que não é só uma inauguração, faz quase como uma experiência de marca para tornar aquele momento mais do que um símbolo de um novo momento para o médico, mas algo com que o paciente se sinta fazendo parte, né? Sim, sinta abraçado, sinta querido, né? E você falou das agências que também atendem a área médica. Tem muitas urgências, né, nesse universo. Muitas. Certamente são as que vão lá fazer a coisa mais baratinha, mas não fazem uma entrega estratégica, né? Como é que você avalia os médicos que operam com urgências? Sim. Você acha que ele está criando um problema para ele mesmo? Eu acho que depende muito. Eu acho que o grande problema da urgência é que talvez é muito difícil uma única pessoa conseguir fazer o trabalho, né, de 20 pessoas, que é o que a gente tem, né, hoje dentro da Fiverr. A gente tem 19 pessoas, na verdade, mas é muito difícil uma única pessoa conseguir dar conta de tudo. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente tem também essas promessas, né, de as pessoas hoje, elas assistem um vídeo no TikTok, um vídeo no YouTube, e elas se intitulam especialistas em algo. Então, tem essa promessa que, na maioria das vezes, ela não se cumpre, né? De que a pessoa é especialista, de que ela vai conseguir fazer algo que uma agência com 20, ou às vezes até uma agência maior faria.
Mas eu acho que o principal ponto para o médico, como ele não se prejudica com isso, é ele alinhar expectativa e realidade, né? O que ele espera de uma agência maior, que consegue entregar um trabalho 360 para ele, o que ele espera de um profissional urgência que talvez consiga entregar muita coisa, mas ele vai ter uma limitação, até por conta do próprio trabalho dele, né? Do que ele consegue oferecer. E os clientes que usam o serviço da tua agência, ou que buscam empresas para fazer sua comunicação, são profissionais individuais, fazem parte de uma clínica, estão ligadas a algum grande hospital? Qual é o perfil dos teus clientes? Ou quais os perfis que você tem lá? Na verdade, a gente tem todos esses perfis. Então, a gente tem médicos que têm uma marca pessoal, que a gente chama, né? Então, ele ainda não tem uma clínica, às vezes ele atende sublocando um consultório dentro da clínica de uma outra pessoa. A gente tem médicos que têm grandes clínicas, a gente tem médicos que trabalham dentro de grandes centros. Então, a gente tem um pouco de tudo dentro da Fiverr. Então, desafios variados de todos os gêneros. Sim. E como é que vocês se mantêm atualizadas, a equipe atualizada, diante dessa transformação constante que a tecnologia nos traz na área de comunicação? Todo dia tem uma novidade. Como é que você se mantém up-to-date com esse universo? Eu sempre falo que, assim, que quem não gosta de mudar toda hora não pode trabalhar com marketing. Porque no nosso trabalho, todo dia surge uma rede social nova, uma trend Algoritmos nova, variados. Um algoritmo que mudou, e a gente precisa estar toda hora se adaptando, né? O próprio consumo das pessoas dentro do digital, ele muda o tempo todo. Então, é um trabalho de constante reavaliação. Então, a gente precisa, dentro das nossas reuniões que a gente tem ali semanais, mensais, enfim, com a equipe, a gente precisa sempre estar vendo o que está acontecendo, para onde que a rede social está caminhando, e aí a gente olha muito, principalmente para as coisas que a gente gosta, porque a gente pensa, eu acho que o principal ponto é esse, né? Eu preciso entregar para o cliente um trabalho que ele é eficiente e que eu sei que vai funcionar. Né, que eu sei que vai trazer resultado para ele. E às vezes a gente precisa olhar também para o que a gente consome dentro da rede social, o que atrai a gente dentro de uma rede social, né? O que funciona, né? O que faz uma marca se destacar, né? Então, é um trabalho de constante avaliação, então a gente precisa estar sempre estudando, estar dentro da própria equipe, tentando trazer atualizações para todo mundo. A gente precisa investir em participar de congresso, né? De grandes... não é congresso que chama, né? Congresso palestras, eventos, debates. Isso, exato. E fazendo novos summits, cursos. Né? Os vários summits que tem por aí. E você falou há pouco sobre o custo de conquista e de manutenção de clientes, né? Como é que você... qual é a estratégia que vocês recomendam para o cliente fazer a fidelização, para os teus médicos fazerem a fidelização desses clientes, e como você avalia o ticket médio ou o ticket mínimo para esse médico ver rentabilidade? Como é que vocês pilotam essas duas Então, formas? Essa parte do ticket médio é uma coisa bem particular de cada especialidade médica, né? Então, algumas especialidades da medicina conseguem rentabilizar muito, enquanto outras, infelizmente, não tanto. Então, isso é até uma coisa particular de cada cliente. Mas o que a gente faz hoje, a gente defende muito, em qualquer rede social que a gente esteja, no nosso site, enfim, nos discursos que a gente dá, nas reuniões que a gente tem com os médicos, o que a gente defende é que ele precisa ter um sistema mínimo, né? Então, uma boa e velha planilha que ele saiba quem são as pessoas que estão chegando no consultório dele, o que são esses tratamentos ou procedimentos que ele tem recomendado para essas pessoas, se essas pessoas fecharam ou não, e ele precisa ter um esquema mínimo de follow-up. É uma coisa muito simples, mas que hoje em dia que está começando a entrar na mentalidade dos médicos de uma maneira geral, de que ele precisa ter esse esquema de follow-up muito ativo, né? Para estar sempre buscando ali a pessoa que entrou em contato, ou a pessoa que até já foi na clínica, já levantou a mão, já disse que tinha interesse, mas não fechou nada. Então, esse é um ponto que a gente defende muito. E um outro ponto que a gente defende ainda mais, a gente gosta muito de fazer, a gente tem, graças a Deus, cada dia mais esse envolvimento, essa confiança dos clientes para fazer, mas são os eventos e as experiências offline, né? Então, a gente estimula que o médico tenha essa clareza de quem são os melhores pacientes dele. Então, aqueles pacientes que investiram com ele no último ano,
pacientes que indicam muitos outros pacientes, né? Então, ele precisa ter clareza de quem são essas pessoas e a gente estimula que eles façam algumas ações que podem ser esses eventos. Então, às vezes, para comemorar alguma coisa, comemorar uma data especial. Por exemplo, teve até uma clínica aqui em Florianópolis que no Dia da Mulher a gente fez um aulão de bicicleta num estúdio indoor aqui para as melhores pacientes dele. Então, as pacientes, elas vão, elas amam, elas postam, elas se sentem próximas do médico. E dificilmente um paciente que tem esse tipo de vínculo com o médico, que tem o relacionamento, é um paciente que vai trocar o médico porque está um pouquinho mais caro que o outro, né? Sim, sim. Então, no final das contas, a medicina também é um negócio e a gente precisa olhar para esse negócio como uma empresa mesmo. O que eu faço para fidelizar? O que eu faço para me relacionar? O que eu faço para atrair, né? Então, a gente defende muito isso dentro da Fever e é o que a gente diz que eles precisam ter, né, incorporar dentro da estratégia deles. Muito bom. Quando a gente olha o site de vocês, está bem claro, gigantesco, escrito assim, branding e marketing de posicionamento estratégico. Pode contar um case que você deixe claro que a importância do posicionamento estratégico na área da medicina? Sim. Então, a gente tem clientes, por incrível que pareça, a gente está aqui em Florianópolis, né, mas a gente tem cliente no Brasil inteiro, Sim. Inclusive alguns clientes fora. E a gente tem muito cliente em Manaus, no Amazonas. Né? A gente sempre brinca que se a gente abrisse uma filial lá, eu acho que dava muito certo. E um desses cases que eu vou falar agora é uma médica de Manaus, inclusive. Quando ela buscou a gente, ela tem uma clínica de ginecologia, que tinham vários profissionais dentro dessa clínica. O principal objetivo dela, com a marca dela, era fazer com que as pessoas entendessem que ela tinha um subnicho dentro da especialidade dela, né? Então, dentro da ginecologia, ela gosta muito, e ela tem especialidade nisso, em ginecologia regenerativa, estética, né? Essa parte que está super em alta hoje em dia dentro da ginecologia, inclusive. Mas há 3 anos atrás, quando ela veio buscar a gente, isso não era tão evidente assim. E o principal objetivo dela era, então, fazer com que as pessoas reconhecessem ela dentro desse nicho. Só que quando a gente, por exemplo, abria a rede social dela, a primeira coisa que a gente via era muitos partos. Várias fotos de partos. E ela queria sair daquilo ali. Ela queria parar de fazer partos, né? E como que ela fazia isso? O primeiro ponto foi falar, olha, o teu posicionamento ele não está coerente com aquilo que tu quer alcançar. E a gente traçou uma estratégia para ela, que vem sendo, né, não é uma estratégia que acontece do dia para a noite. Eu acho que isso precisa ser bem enfatizado, né? Sim, é uma dúvida. construção não tem diária. Mágica, né? Não tem mágica. E que é uma construção diária que depende não só da agência, depende muito do cliente confiar nessa agência, que é um ponto bem importante também. Então, entender, dar liberdade para a agência trabalhar, entender que ele vai precisar fazer parte. E essa cliente fez isso. Hoje em dia, ela é a maior referência em Manaus em ginecologia regenerativa. Assim, eu diria que tem muitos, inclusive, outros ginecologistas que se inspiram nela. Inclusive, a clínica dela, que antes era uma clínica que tinha vários outros profissionais de outras áreas, hoje em dia ela está fechando ainda mais para a ginecologia regenerativa. Que ótimo. Qual foi o principal desafio nesse case? Porque, pelo que você falou, foi fácil. Ela compreendeu rapidamente que o posicionamento estava errado. Mas qual foi o maior desafio para construir isso? O principal desafio, eu diria até que é a parte de comunicar esse tema, que para muitos pode ser até meio fútil, tabu, né? Então, falar de estética íntima, mas é muito mais do que estética. É saúde funcional, né? Tem tudo a ver com a longevidade da mulher. Então, tem esse ponto. Então, o desafio é essa comunicação, que precisa ser uma comunicação que tenha sensibilidade, mas que, de alguma maneira, ela fale de um assunto que é um assunto íntimo, né? Então, esse foi o principal desafio. E eu acho que o segundo principal desafio para a gente, nesse caso, foi a questão da distância. Então, a gente tem uma agenda de viagens... E é muito longe, né? Manaus é muito longe daqui. Literalmente na outra ponta do país, né? Então, a gente tem esse desafio da distância, mas a gente tem algumas viagens programadas para lá, que a gente vai lá, capta conteúdo, faz o que precisa ser feito. Mas eu acho que foi um desafio também tranquilo de ser contornado muito pela participação dessa cliente. Então, esse é o principal
desafio das agências, eu diria, né? De como fazer o cliente participar e confiar. Sim, e é um desafio para a gente também. A gente tem clientes que confiam, muitos, mas a gente também ainda tem clientes que são resistentes em alguns pontos. Sem dúvida que sim. Eles têm medo também, né? Porque eles estão numa área médica, ética, cheia de regulação, de leis que pode, que não pode. Se ele der muita liberdade, ele não estiver olhando junto com a agência, pode dar um tilt errado ali na frente, né? Na tua opinião, quais são as tendências que vão moldar o branding nos próximos anos, considerando toda essa revolução que a tecnologia está trazendo na comunicação? Sim. Então, acho que trazendo para o meu mercado, né? Eu diria que o médico vai precisar mais do que nunca ter clareza desse posicionamento estratégico dele, da marca dele, do branding dele, até porque estima-se que, assim, em 2035 a gente vai ter 1 milhão de médicos no Brasil. Então, imagina, né? Muito médico. Como que a gente vai diferenciar um do outro? E eu acho que, dentro disso, a gente também tem uma questão de comportamento humano, né? Hoje em dia, as marcas buscam muito essa criação de uma comunidade. Então, eu acredito que, para qualquer marca, de qualquer segmento, essa seja uma tendência muito forte que a gente precisa se preocupar cada vez mais. Então, mais do que a gente ter um cliente, a gente precisa ter uma pessoa que é fã da marca, que ela gosta de fazer parte, que ela reverbere essa marca. E a própria geração de comunidade, às vezes até com colaboradores, né? Então, a gente vê, inclusive no TikTok hoje, os perfis de empresas, eles são muito mais os colaboradores ali defendendo e falando daquela empresa, mostrando como aquela empresa é nos bastidores, do que a propaganda em si. Então, eu diria que uma grande tendência para o futuro, dentro do nosso universo do marketing, do branding, é, de fato, as marcas entenderem como elas criam uma comunidade que vai muito além de vender um produto, de vender um serviço. A comunidade se constrói também com influencers, né? No caso de médicos, do segmento médico, influencer é permitido? É possível? Vocês usam isso? Então, teoricamente, não é permitido, mas existem muitos médicos que fazem, Usem. né? Precisa ter um contrato muito bem elaborado, e daí nem a minha área. Vocês não cuidam posso, disso? Não. Nem chegam perto disso? Não. Eventualmente, alguns clientes falam pra gente, o que vocês acham dessa pessoa? Será que tem fit com o meu posicionamento, com o meu público? E, obviamente, isso faz parte do nosso trabalho, dar esse direcionamento. Mas não é algo que a gente defenda com unhas e dentes que esse médico faça, que ele precisa ter como prioridade. Até porque ele vai precisar entender que até onde vai o trabalho desse influenciador, né? Sim. Então, o influenciador precisa ter um fit muito grande com o médico, até para não ser uma propaganda enganosa, algo que vá ser ruim para o influenciador e para o médico, né? Perfeito. E se alguém que está assistindo essa conversa nossa aqui quiser dar conta para você, mas não é médico, vocês não aceitam? Não. Tem que ser médico? Tem que ser médico. Tem que ter um DR na frente? Tem. Tá bom. Sabrina, vamos para o encerramento. Eu vou pedir para você, antes de você dar a tua mensagem final, um conselho para quem está entrando nesse universo de construir uma marca, de buscar ferramentas de comunicação para construir seu nome. Quais conselhos que você daria para quem ainda não teve experiência que os teus clientes têm com você? Então, acho que, assim, o primeiro ponto é, antes de contratar uma agência de marketing, entregar o teu marketing para outra pessoa, delegar para outra pessoa, é ter essa clareza de marca. Então, vai estudar sobre branding, vai investir em branding, vai entender o que é isso, vai tentar colocar num papel, então, quem é essa marca, o que eu quero, como eu quero que essa marca seja vista pelas pessoas, quem são as pessoas que eu quero que comprem dessa marca. Então, primeira coisa, antes de investir em marketing, antes de pensar em fazer ação de marketing, pensa na marca. Claro. Pensa na marca, porque é essa clareza que vai trazer, inclusive, longevidade para esse negócio. Se não começar bem começado, fica difícil para consertar lá na frente, né? Quer dizer, desde o início, escolher o parceiro certo, se preparar para ser um bom cliente, porque às vezes você tem uma boa agência, mas você não é um bom cliente, né? E vocês têm esse cuidado de dar uma evangelizada no médico para ele realmente se preparar para fazer um bom uso de vocês? Sim, então eu até comentei sobre isso, né? A gente tem diferentes produtos dentro da empresa e como a gente é uma empresa que zela muito por ter poucos clientes, a gente precisa entender também o que faz sentido para cada produto. Eu não quero hoje que entre dentro da Fiverr um cliente que vai ficar 3 meses com a gente. Então,
Só para te ter ideia, a gente tem clientes que estão 7, 8 anos com a gente. Ótimo. Então, é bastante tempo, né? Dentro solidez, de um cenário de agência que toda hora está ali patinando atrás de novos clientes, a gente tem isso. Então, a gente precisa entender qual que é o cenário atual dele para indicar o melhor serviço para ele. Então, a gente tem, inclusive, um serviço de mentoria. Então, a gente olha para aquele médico e fala, nossa, essa pessoa ela não tem base nenhuma de branding, ela está extremamente crua, como a gente chama, né? A gente indica que essa pessoa faça uma mentoria. E aí, óbvio, né? A gente indica, não é assim como um tratamento médico, o médico não pode obrigar o paciente a fazer, depende da aceitação dele. E existem médicos que falam, não, eu não quero, eu quero literalmente entregar meu marketing para alguém. Sim. A gente, teoricamente, não gosta muito desse perfil, porque a gente entende que branding é a base sólida de tudo. Claro. Se esse médico não entender que ele precisa passar por um processo de clareza de marca, de construção de posicionamento, como que a gente vai fazer o nosso trabalho do outro lado? Né? Como que ele vai delegar isso e delegar isso para pessoas que consigam fazer esse trabalho de uma maneira coerente, né? Então, se o médico não tem a clareza da marca dele, uma agência também não vai ter. Então, essa indicação certa do serviço para cada cliente faz parte da nossa evangelização, digamos assim. Então, a gente direciona, faz uma reunião com o cliente, entende, putz, essa pessoa precisa disso, ela precisa daquilo. E, eventualmente, inclusive, a gente diz não para o cliente. A gente fala, olha, no teu caso, para a tua realidade, para as tuas expectativas, a gente não tem como te atender. Certo. Isso é bem comum, inclusive. Sniff, mas não posso atender. Bom, Sabrina, muito obrigado por ter vindo aqui, por compartilhar teu conhecimento aqui com a comunidade acontecendo aqui. Está ali, né, te olhando. Uma mensagem final para encerrar a nossa conversa. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. Eu acho que é sempre valioso falar sobre o nosso trabalho e falar sobre esse mercado que, para mim, né, que estou dentro da bolha, é super comum falar de marketing médico, conhecer outras pessoas que trabalham com marketing médico. Mas ainda hoje, quando eu encontro alguém, conheço alguém novo, a pessoa fala, nossa, existe isso também? Então, é super legal ter a oportunidade de falar dentro de um canal como o de vocês, que recebe vários outros empreendedores como eu, de outros segmentos, né? Então, eu só queria agradecer pela oportunidade. Espero que existam outras oportunidades como essa para a gente aprofundar, inclusive em outros assuntos desse segmento, né? Sem dúvida, vamos fazer isso. Davizinho cuida desse assunto para nós. Sim. Muito obrigado, então, Sabrina. Obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado da conversa com Sabrina Isabella. Eu gostei muito, né? Valeu muito ter recebido ela aqui. E até a próxima vez. Um abraço para vocês.